bem-vindos, pessoal, a mais um Sixcast, podcast da Six Capital, que fala sobre mercado de investimentos e mercado imobiliário. Eu sou o João Pedro Araújo, um dos gestores da Six Capital, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Hernani Varela, sócio fundador e controlador da Talento. Talento, ele vai explicar um pouquinho mais onde que ela atua, mas tem vários assuntos legais para a gente falar sobre engenharia, construção, gerenciamento de obra. Então, primeiro, Hernani, obrigado por aceitar o nosso convite para fazer esse bate-papo. E antes de a gente começar ao todo, que eu acho que é a pergunta que a gente sempre faz, é como que você entrou nesse segmento de construção, de gerenciamento de obra? Como que você começou aqui nesse segmento profissional? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, a gente fica lisonjeado e é sempre uma oportunidade muito grande da gente compartilhar e dividir conhecimento, isso que move, né, todo profissional. Muito obrigado A gente que agradece. pelo convite. Eu sou engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica e trabalhei em algumas construtoras incorporadoras, desde estágio até da carreira, e chegou um momento em que eu achei, naquela sabedoria dos 25 anos de idade, né? Certo? 25 anos de idade... É o auge, né? Você sabe tudo já, né? Meus filhos estão nessa idade, eu estou vendo isso daí. Eu achei que a gente já podia ter uma construtora na época, né? O modelo que tinha no final dos anos 80, começo dos 90, era aquele modelo, era um Brasil de inflação alta. Então o modelo era você juntar o family friends, compra um terreno, faz um prédio, preço de custo, depois vende. Depois cada um faz o que quiser com a sua unidade, né? Então esse era o modelo que a gente tinha montado. Aí em fevereiro de 90, teve o presidente novo, assumiu, Fernando Collor, fez o plano Collor, caçou o dinheiro de todo mundo, e a empresa que tinha um ano não conseguiu, ninguém mais tinha dinheiro para fazer esse tipo de investimento. E a gente se especializou em construção na época, como o Collor abriu as importações, faltou galpões aqui para armazenar todas as coisas. Aí foi quando começou o conceito de logística e a gente se especializou então em fazer esses galpões de logística como construtora. Na mesma ideia de trazer investidor? Não, aí a gente era contratado. A gente era contratado por uma empresa grande para fazer a obra, para fazer a parte de projeto e execução da obra. Bacana. Tá? E também nesse começo dos anos 90, foi o começo que teve a expansão de shopping centers em São Paulo. Se você pegar até o final dos anos 80, São Paulo tinha significativo de porte 5 shopping centers só, que era o Iguatemi, o Ibirapuera, o Eldorado, o Morumbi e o Center Norte, tá certo? Em 91 começou a expansão de shopping centers com o West Plaza, e depois foi uma onda. E aí também a gente surfou nessa onda de execução de lojas e restaurantes e fast foods. Mais focado no comercial, menos no residencial. Exatamente. Então foram as duas ondas que a gente seguiu um pouquinho para chegar nisso. Em 95, a gente foi chamado para fazer o primeiro gerenciamento de obra. E aí, na época, inclusive, era um retrofit de um prédio na Avenida Paulista, que já tinha 20 e poucos anos e precisava ser modernizado. A Paulista ainda é hoje, né, mas era a principal avenida comercial de São Paulo nessa época. Hoje ainda é uma das principais. E esse proprietário quis modernizar o prédio, já tinha construtora, mas ele precisava de alguém de confiança dele. E eu falei, mas eu não sou gerenciador, eu sou construtor. Até então você nunca tinha feito isso? Nunca tinha feito. E ele falou, não, mas você, primeiro, você é da minha confiança. Segundo, você é construtor, então você sabe a mesma linguagem dos construtores, você sabe aonde você pode ajudar, onde o construtor pode querer me enrolar. Essa experiência sua é muito importante. E terceiro,
eu fui ver gerenciamentos aí no mercado e é um gerenciamento muito tailor-made, muito focado nos processos. Eu quero um gerenciamento focado mais na minha necessidade de cliente. E a gente aceitou o desafio, gerenciou, a obra foi entregue, o prédio está lá, inclusive, até hoje, bonitão. E foi uma grande experiência que a gente achou que era um segmento muito, muito bom. Eu fui fazer um curso de especialização em gerenciamento na GV, certo? E isso abriu um pouquinho a mente. O gerenciador não é só uma pessoa técnica, ele é uma pessoa que está lá para tirar todos os players da cadeia da zona de conforto. Ele é um provocador. Sim, tá certo? Isso é muito importante, esse conceito. E aí a gente começou a fazer gerenciamento, e sempre num conceito, até então, o gerenciamento era uma coisa de fiscal de obra, né? E a gente começou a mudar um pouco esse conceito. O gerenciador é esse provocador que faz todo mundo trabalhar melhor. Ele é, o brinco catalisador da reação química. Para os dois lados. Para os dois lados, que faz a reação acontecer mais rápido, melhor, com menos perda no processo. Então, eu gostei muito desse, e a partir de então a gente se especializou. Já tem aí os seus 30 anos que a gente está no mercado. Não, legal. E você tocou num ponto aqui no final, que é justamente uma pergunta que eu queria fazer. Eu também sou engenheiro, Hernani, e até a gente estava conversando antes, né, que meu pai também tem uma gerenciadora, né, que faz gerenciamento mais para imóveis comerciais, também até shopping, frigorífico, hotel, esse tipo de coisa. Eu lembro que quando eu ia nas obras com ele, sei lá, com uns 10, 12, 14 anos, eu não entendia muito bem o que era gerenciamento, porque eu ia na obra e tinha o construtor. Na minha cabeça ali, como criança, adolescente, o construtor que compra o tijolo, o construtor que contrata, os pedreiros respondem para o construtor. Eu falava, pai, o que você faz? Qual que é a sua função? Né? E ele me explicava alguns pontos que você trouxe aqui, justamente, que primeiro, tem uma função, daí você concorda, né? Uma função de ser o intermediário aqui entre o cliente e o técnico, e ser o centro de todo mundo, né? Eu funciono para os dois lados. Já teve muitas vezes construtoras que não estavam conseguindo falar com o cliente, ele conversava com a gente conseguia traduzir isso para o cliente e fazia as coisas andarem. E depois, com o tempo, que eu fui vendo um pouquinho como que funciona o gerenciamento, qual que é a importância. E aí que vai a minha pergunta, assim, qual que é o papel do gerenciamento de obras e como que ele consegue agregar valor para um projeto? Assim? Essa pergunta ela é muito legal, porque até alguns anos atrás, não muito, não mais que 20 anos atrás, por isso que a tua dúvida na época era pertinente, você tinha um mercado imobiliário onde o incorporador, ele era o incorporador, o investidor, o construtor, muitas vezes a empresa de vendas, o administrador do condomínio, porque era um mercado pequeno, você não tinha acesso a essas formas de funding que se tem hoje, né? Uhum. Então você juntava, ainda mais nessa época de inflação, você juntava, como eu disse, o Family Friends, você juntava os seus investidores, você tinha que ter um rate bom, mas eram poucas as empresas que tinham acesso. Financiamento imobiliário era basicamente Caixa Econômica Federal, uhum, certo? E um pouquinho os outros bancos, mas a quantidade de dinheiro disponível era muito pequena, o mercado era muito restrito. Então, o incorporador, ele que comprava o terreno, ele que definia o produto, ele que fazia o projeto, ele que lançava, muitas vezes, ele que vendia, depois ele começava a obra, ele era o construtor, tá certo? Eu já tive clientes, inclusive, que ele mesmo fazia os projetos. Ele era o projetista do prédio, porque era tudo verticalizado, porque eram poucos negócios. Então, você tinha que concentrar e tirar mais dinheiro daquele negócio. A partir de 2006, 2007, quando o mercado aprendeu, o mercado imobiliário aprendeu a ir no mercado mobiliário para pegar dinheiro, certo? Então foi a série de IPOs que teve, esse mercado ficou muito sofisticado.
E hoje ele é um mercado muito sofisticado, porque você tem, você tem menos margem de erro, você tem mais concorrência. Você não pode errar. Super eficiente, né? Você errava há 30 anos atrás numa obra, uma parede que saía do prumo, por exemplo, e você, em vez de dar 1 centímetro, 2 centímetros de argamassa, dava 6, 7, não tinha... Ia, tá certo? Hoje você não tem mais essas possibilidades, essas margens. Uhum. Então hoje os players do mercado são muito especializados. Você tem a figura do incorporador, uhum. que é a pessoa que detém a inteligência imobiliária. Ele sabe qual é o terreno bom para comprar, ele sabe comprar o terreno, porque é muito difícil comprar terreno, uma habilidade de falar com os proprietários do terreno, negociação. E juntar às vezes várias casinhas para você fazer um terreno, leva um tempo, tem uma habilidade. Você tem que saber definir naquele terreno o que é o produto certo, tá certo? É 2 dormitórios ou é 3 dormitórios? Mas é um 3 dormitórios de 120 metros quadrados ou um 3 dormitórios de 180 metros quadrados? É padrão A mais, B... Sim. Ali, hoje tem muito uso misto, né? Vai por comercial, vai por não residencial, tem muitos terrenos que podem ser várias... Como potencializar o retorno. Exatamente. Ali, né? E depois sabe vender, sabe pegar financiamento, sabe fazer campanha, sabe fazer repasse. É uma inteligência imobiliária muito grande. Por outro lado, você tem um construtor que ele tem a inteligência de saber construir. Ele sabe quem são os fornecedores, ele tem a cadeia de fornecimento na mão, ele sabe onde comprar o melhor produto, o produto no preço de ocasião, ele sabe às vezes antecipar a compra, postergar a negociação. É uma outra habilidade muito grande, porque também as obras hoje são maiores. Hoje você tem coeficientes de aproveitamento maiores, né? Uhum. Você tem as outorgas, você pode construir prédios maiores, empreendimentos com 2, 3, 4, 5, 6 torres, que há 30 anos atrás não tinha. Então, o conhecimento do ato de construir é um conhecimento muito detalhado. Saber planejar uma obra são cronogramas de 5.000 linhas. Sim. Tá certo? No computador. Eu já vi até fundo, né, até fundo de investimento, que é um investidor profissional, que coloca ali sempre uma margem, né? Ele fala assim, a obra orçou em 20 milhões, mas eu vou considerar 40 aqui, porque eu sei que vai estourar, né? Então ele tem essa cabeça de não ser, às vezes, muitas vezes um especialista que consegue fazer apurado ali, né? Então aí que tem muita vantagem. Antigamente, como você tinha pouca oferta, o preço de venda era dado assim, custo de terreno, mais custo de construção, mais custo de projeto, mais custos de incorporação, é o preço de venda. E mais o lucro, lógico, é o preço de venda. Sim. Hoje não. Hoje quem dá o preço de venda é o mercado. Hoje a conta é de trás para frente. Eu tenho que vender por isso, menos isso, menos isso, menos isso. Tem que sobrar alguma coisa para a obra. Por isso que a obra não tem mais as margens de erro que tinham. Por isso que você não pode errar na obra. Por isso que a obra precisa dessa sabedoria. Com certeza. Tá certo? Que há 30 anos atrás não precisava. E você tem ainda uma terceira figura nesse mercado, que são os fundos de investimentos, os family offices, são os investidores, que é quem detém a sabedoria de captação financeira, que é outra sabedoria, tá certo? Eu tenho, hoje, boa parte dos meus clientes são fundos de investimento. Legal. E eu tenho até uma inveja deles, uma inveja branca, né? Porque, assim, a pessoa acabou de sair de um fundo grande, vem falar, olha, queria que você gerenciasse a obra, mas eu sou um fundo pequeno, estou começando agora, captei só 200 milhões, tá certo? Então eu falo, puxa vida, que né? universo é esse? Mas também é uma expertise, é uma inteligência de saber captar o dinheiro e saber dar destino correto a esse dinheiro, né? Sim. O que o gerenciador faz? O gerenciador ele atua melhorando e dando segurança para esses 3 players. Antigamente, há 30 anos atrás, o gerenciador, quando existia, pouca gente usava isso, né? Ele era um fiscal de obra. Ele estava lá para fiscalizar se a construtora, normalmente em obras grandes, shopping, prédios, estava fazendo aquilo que foi combinado. Era isso. Sim. Tá certo? E tinha muita necessidade, até hoje é isso. Então, a parte de fiscal de obra é um item da obra, mas hoje ele é muito mais. Hoje o que a gerenciadora faz? A gerenciadora otimiza
todos os processos, ela tem que melhorar, ela tem que agregar, que é o que a gente chama na Talento, a inteligência e engenharia. Ela tem que agregar sabedoria no processo, e com isso ela agrega valor ao seu trabalho. Então, no caso dos fundos de investimento, por exemplo, o fundo de investimento vai colocar dinheiro num empreendimento que alguém está ofertando para ele. Será que esse empreendimento, esse prazo que está sendo dado para mim está correto? Será que esse preço aqui está correto? Será que o dinheiro que eu estou liberando mensalmente, ele é o dinheiro que está virando tijolo? Sim. Tá certo? Tem todo uma necessidade de conhecimento até para colocar os números corretos no estudo de viabilidade dele. Sim. Mesma coisa para o incorporador. O incorporador faz um primeiro projeto. Será que esse projeto está otimizado? Será que a relação de áreas é a melhor possível? Será que eu não estou fazendo um projeto com desperdícios? Sim, certo? sim. Eu vou dar até um exemplo de gerenciamento de projeto que a gente usa muito no incorporador. Você pegar um edifício residencial normal, se você pegar toda a área dele, todo o volume de concreto dele e dividir pela área, você tem um valor, que a gente chama espessura média de concreto. Sim. Isso normalmente dá, para esse padrão, a gente tem na Talento estabulado para todo tipo de empreendimento, dá 22 centímetros. Certo? Aí veio um projeto, o que o incorporador contratou, com 25. Né? O que acontece? Ele está gastando 10% mais concreto, material ali, daquilo. Material, mão de obra, para fazer a estrutura. Uma estrutura mais fundação, somando, dá 20% do custo da obra. 10% de 20%, aquele projeto está fazendo a obra dele custar 2%. De margem ali, que na margem é muito. E aí tirou direto na TIR do negócio, é direto na margem do negócio. Se você tem uma margem de 20%, você põe na tua viabilidade uma margem de 20%, aquilo lá já tirou 2% da tua margem, porque aumentou a tua obra em 2%. Sim. Então, essa inteligência de você chegar para o incorporador e falar, esse teu empreendimento, vamos escolher qual é a melhor construtora que eu tenho para isso. Não é a mais barata, é a melhor. Qual que vai performar melhor? Claro que o preço é o fator mais determinante, mas tem que ter a qualidade, tem o prazo, certo? Você agregar esses valores para o incorporador é fundamental, porque aí ele toma a decisão, como não é ele que constrói, ele toma a decisão de escolher a melhor construtora. E hoje as incorporadoras modernas e mais rentáveis são as que não têm construtora própria, justamente porque ela foca num escritório menor, num nicho que ela sabe que a inteligência é a incorporação, e a incorporadora, o mercado brasileiro é muito variável. Hoje está indo bem galpão de logística, daqui a pouco o mercado é outra coisa, é Minha Casa Minha Vida, uma construtora própria não é eficiente ao máximo em todo tipo de obra. Natural. Então, se a incorporadora quiser ter a liberdade de ter vários mercados, ou às vezes o mesmo mercado, mas em várias regiões do Brasil, também o Brasil é muito... ele tem que ter a liberdade de poder escolher o melhor construtor. Isso é a inteligência que a gerenciadora agrega. E na construtora, só para finalizar, também a gente ajuda a construtora a performar melhor. A gente tem produtos lá de você fazer planejamento de obra, de controle de produtividade de serviço, controle de produtividade de operários, controle de qualidade da obra, que ajuda a construtora, nesse complexo que é hoje fazer uma obra, ajuda a construtora a visualizar o que está acontecendo. Então, uma gerenciadora moderna hoje não é uma fiscal de obra, é uma empresa que agrega valor. Fazendo tudo isso daí. Não sei se... Não, deu. Você até respondeu uma pergunta que eu ia fazer, quando a gente fala gerenciadora de obra, né? A primeira figura que vem é desse fiscal que atua só na obra. E eu ia perguntar, não, mas atua no pré-obra, no planejamento? Eu acho que esse exemplo que você deu da espessura de concreto é na veia, como que se agrega valor, né? Daí você fala, pô, o risco-retorno vale muito aqui, né? De contratar alguém que possa me ajudar, além de também, muitas vezes, enxergar um estouro de obra, alguma coisa, proteger de uma coisa ruim, né? Que não está planejada também, né? O gerenciamento de obra, ele é fundamental, é a parte principal onde você vai gastar o dinheiro,
E você tem que ter ali os olhos do dono, né, os olhos de gente ajudando. Mas depois de algum tempo, a gente conseguiu mostrar para os nossos clientes que boa parte dos problemas que aconteciam aqui é porque ou a contratação da construtora não foi bem feita, ou o projeto não foi bem feito. Ou não é que não foi bem feito, não foi otimizado. É um bom projeto, mas pode ser melhor, tudo na vida pode ser melhor. Aliás, a gente tem lá uma política de melhoria contínua da qualidade, porque tudo na vida você pode melhorar, né? Eu certamente trabalho para daqui a 2, 3, 5 anos estar muito melhor do que eu sou hoje. Então, quando você começa a trazer, a gente chegou até ao momento que a gente chama de originação, onde o fundo de investimento está pensando se ele vai entrar ou não naquele negócio. O incorporador está pensando se ele vai ou não comprar aquele terreno, tá certo? A gente teve casos, por exemplo, uma construtora grande aqui de São Paulo foi fazer um empreendimento no Acre, Poxa. Tá certo? E ela pediu para a gente ir lá levantar como era o mercado de construção no Acre, mão de obra, material, para que ela tivesse insumos para como ela poderia atuar lá. Então, quando você vai da obra, passa pela parte de custo, passa pela parte de custo, prazo, planejamento, vai pela parte de projetos e chega ainda no modelo de originação, que a gente atua isso para os nossos clientes, onde você põe números mais precisos para que ele faça a viabilidade. No comecinho, isso dá muito mais segurança em todo o processo da cadeia de construção. Legal. Hernani, eu queria fazer uma pergunta focada um pouco em tecnologia, até falando da minha experiência, né? Que nem eu falei, eu formei em engenharia, e uma questão que a gente vê aqui nas construções, métodos construtivos do Brasil, é que, por exemplo, quando eu fiz engenharia, a gente estudava muito o BIM. Né? A gente fala, pô, que legal esse programa que junta os projetos, mistura tudo, já sai um quantitativo perfeito e tal. E aí eu fui para a realidade, eu fui para uma obra, né? E vi que na obra era totalmente diferente, né? Parecia que estava tudo parado no tempo, né? Parecia que a engenharia não tinha evoluído, pelo menos no Brasil. Né? A gente media, a gente ficava fazendo levantamento de aço ali no escalímetro, né? Eu falei, cara, eu estudei lá um monte de coisa legal, por que não é aplicado? E muitas das respostas que eu tinha para essa pergunta era, putz, diferente da Europa, os Estados Unidos, países desenvolvidos, onde a mão de obra é cara e o material é mais barato, aqui é o contrário. Como a mão de obra é muito barata, a gente fica um pouco nesses métodos construtivos mais antigos e também tem uma questão cultural, por exemplo, por que não faz parede de drywall, ainda faz de alvenaria, né? Então, assim, qual que é a sua opinião? Por que assim, se ainda é assim hoje em dia, né, se a nossa engenharia no Brasil ainda não métodos construtivos, principalmente, né, não são tão evoluídos, e qual o motivo que você acredita, se ainda não tiver tão evoluído assim? Olha, essa é uma boa pergunta. E durante muitos anos a gente tem aquele complexo de vira-lata do brasileiro, né? Eu ouvia na faculdade, ou no meu tempo de faculdade, eu já ouvia que no Brasil você faz uma obra, você faz um projeto em 3, 4, 6 meses e a obra em 3 anos. E no Japão, você fazia 1 ano de projeto e 1 ano de obra. Era muito mais eficiente, né? E durante muitos anos eu me perguntei por que a gente não consegue ser assim no Brasil. Eu demorei para entender. E a culpa não é que o brasileiro é melhor ou pior. É que nós temos um país que tradicionalmente, e nos últimos 50, 60 anos isso foi muito comum, é um país de juros altos. Tá certo? País de juros altos, isso é muito diferente de Estados Unidos, de Japão, de Europa. Certo? Quando você já começa a desembolsar dinheiro no projeto, para você ter tido o negócio, você já tem que começar a ter retornos de entradas financeiras, senão você nunca vai ter uma tira. Então, aqui no Brasil, quando você compra um terreno e vai fazer um empreendimento, você já está gastando dinheiro, está desembolsando, e não é pouco dinheiro. Quando que entra dinheiro? Quando você começa a vender.
Se é um comercial, um residencial, você monta o stand e começa a vender. Se é um shopping, você começa a vender suas lojas, tá certo? Nessa realidade de juros altos, se você demora para começar a vender, se demora para entrar dinheiro, você não vai ter atido o teu negócio. Então, o projeto tem que ser... E aí você ainda tem mais uma realidade aqui no Brasil, que é uma demora muito grande do poder público em aprovar projeto. Sim. Tá certo? Para você poder registrar no cartório e poder vender. Tá? Então, você tem que fazer o projeto o mais rápido possível para você poder começar... Viabilizar, né? Você começar a vender, a pôr à venda legalmente, com tudo registradinho, o mais rápido possível. Então, é muito raro. Eu tenho clientes americanos, portugueses, espanhóis, alemães, franceses, italianos. É muito difícil, quando você pega eles no começo de Brasil, você explicar um pouquinho de Brasil, porque eles estão acostumados a isso. É 1 ano, 2 anos de projeto, tá certo? Eles trabalham com uma precisão muito grande, mas sem aquela pressão de fazer acontecer rápido. De fazer acontecer rápido. Tá certo? Eu vou até te dar um exemplo. Eu tive um cliente que me contratou para fazer o projeto de startup de uma obra grande, uma obra importante. E essa obra não existia no Brasil. E aí ele falou, olha, se você quiser, eu preciso estar com esse negócio pronto daqui a 4 semanas, essa primeira concepção. Tá certo? Se você quiser ir para o exterior, a gente programa, ele tinha até o avião próprio, você pega o nosso avião, vai lá, vê as obras similares. E eu liguei para uma construtora que a gente conhecia aqui, que era uma construtora que atuava também na Alemanha, e falei, olha, eu queria ver esse tipo de obra, você consegue para mim? Consigo. Aí ele ligou 2 dias depois, consigo, você pode ir daqui a 3 semanas. E aí eu falei, não, mas daqui a 3 semanas não adianta, não dá tempo, né? Aí eu sei, mas é que o pessoal lá da Alemanha falou que não consegue organizar uma ida sua em menos de 3 semanas. É que nem o brasileiro, né? Então, assim, por quê? Porque eles têm a precisão, eles não têm essa necessidade premente de prazo que a gente tem, porque a gente tem um juro comendo dinheiro ali, tá certo? Então, não é que o brasileiro é incompetente, é que a gente não na nossa realidade, se você for adaptar o que você faz aqui, o que você faz lá fora aqui. Um grande aprendizado que eu tive foi quando essas empresas estrangeiras vêm para cá, eles vêm com os manuais de como fazer, e eu começo a falar, olha, aqui no Brasil, isso aqui vão ter que adaptar para isso, daqui é assim, porque não funciona, e às vezes leva tempo, tem cliente que aceita mais rápido, tem cliente que é mais resistente, mas não é fácil. Então, esse problema da tecnologia também, voltando então para a tua pergunta, é que tecnologia requer investimento. Investimento com juro alto é complicado, porque o investimento às vezes você pesquisa e aquela linha de pesquisa não dá. Então você vai usar alguma tecnologia que foi usada lá fora. E às vezes dá certo, às vezes não se adapta aqui. Legal. Até você trouxe um ponto que eu queria falar também, você falou de juros altos, acho que está muito atrelado à inflação alta, né? No passado recente, aí a gente viu diversas incorporadoras, construtoras, empresas do segmento sofrendo, principalmente com o INCC, né? Com essa alta de INCC, a gente está até atuando em alguns projetos de Minha Casa Minha Vida. Esse pessoal em específico também sofreu bastante, porque o preço dele de venda é travado, ele não corrige pelo INCC, enquanto o custo de obra dele é corrigido pelo INCC, né? E aí é margem na veia, né? Então, várias incorporadoras a gente viu que passaram uma certa dificuldade, né? Como que vocês viram esse momento, né? O que vocês acharam como alternativa? Porque eu acho que você até, a gente estava conversando antes, né, de pesquisa, de falar com o fornecedor, como que você conseguiu passar por esse momento, né? Ou recomendar para as incorporadoras construtoras a driblar essa alta de inflação do segmento? Isso aconteceu agora, né, restrito por causa da pandemia, mas já aconteceu em outros momentos também.
da nossa história, tá certo? Não é um fato pontual. A gerenciadora e as empresas do processo construtivo, elas têm que ter a inquietude de estar sempre procurando caminhos novos, certo? Caminhos novos, você fala de novos fornecedores, de novas construtoras, de novas tecnologias. Tá? Então, por exemplo, teve uma época que, isso foi 2007, voltando, né, o mercado aprendeu a fazer os IPOs, pegou dinheiro, aí teve uma onda de lançamento muito grande para uma cadeia produtiva que estava pequenininha, tá certo? Estava ainda naquele modelo antigo. Sim. Então, neste momento, teve uma inflação de fornecedores de material e serviço muito grande, porque a cadeia não estava prevista. Oferta e demanda. Né? Oferta e demanda, isso é normal. O mercado ele vai se adaptando, começam a aparecer novos fornecedores. Então, primeiro, uma função que toda gerenciadora tem que ter para poder oferecer isso para os seus clientes, é essa capacidade de ir descobrindo quem são os futuros novos fornecedores. Porque toda empresa que hoje está muito consolidada como consultor ou como fornecedor da cadeia de construção, ela já começou um dia. Então você tem que pegar essa empresa quando ela ainda está querendo ganhar mercado. Sim. E quando ela está querendo ganhar mercado, e às vezes ela ainda é pequena, ela consegue ter custos administrativos e margens menores, e aí você então pega no momento. A gente tem lá dentro da Talento um departamento que fica só pesquisando quem são as construtoras, a gente visita a construtora, visita o fornecedor, dá nota, visita a obra deles, contrata a primeira vez para um padrão de obras, foi bem, contrata para um padrão maior. Então a gente tem hoje um rating de fornecedores e de construtoras que a gente consegue sugerir para o nosso cliente alternativas mais viáveis, sim, certo? sim. Porque existe hoje uma mesmice no mercado. Vamos fazer uma concorrência para essa obra. Quem que você chamar? Chama a empresa A, B, C e D. E você vai ver são as mesmas que você chamou na outra. Então, até para tirar todo mundo da zona de conforto, você tem que ter novos players no mercado. Mas às vezes só isso não é suficiente. Em 2007 eu fui para a China. Legal. Tá certo? Eu fiquei 3 semanas na China, só no interior da China, tá certo? É uma China que hoje não sei como está lá, mas na época a Olimpíada ainda ia acontecer em 2008, né? Era uma China que não falava inglês, as pessoas, o tradutor. Caramba. Visitando fábricas e fornecedores para trazer soluções e materiais para cá. E a gente trouxe muita coisa. A gente sugeriu isso para as construtoras, a gente foi numa turma, a gente juntou várias construtoras. Que tipo de material, assim, só para ter ideia de tudo, assim, do cimento ao acabamento mais fino? O acabamento, muita coisa, porque como em todo o país, na China tem material de muito baixa qualidade, mas tem material de qualidade altíssima também, né? Então, era justamente a nossa missão foi visitar todo mundo, uhum. e escolher os que tinham a qualidade que a gente queria. A gente trouxe muita cerâmica, porcelanato, pastilha de fachada. Uhum. O preço era muito diferente? Muito assim? diferente. Valia muito a pena ter esse trabalho de importação, que eu não sei quão grande mas... Putz, na época valeu muito a pena. Com a mesma qualidade, assim, né? A gente trouxe caixilho de PVC, que estava num preço muito melhor do que os de alumínio que a gente estava praticando aqui. Vidro, né? O vidro já vinha pronto encaixilhado. A gente estudou trazer o aço. O aço tinha um probleminha de norma, que aí precisava ser mudado, aí a gente não conseguiu encaixar. Painel solar, um monte, né? No começo era de aquecimento só de água, depois começou a trazer os de produção de energia. Foi um processo muito bacana trazer todos esses materiais. Só que aí depois, no ano seguinte, o Lehman Brothers quebrou. Isso fez com que a taxa de câmbio desse uma subida
e não foi mais viável continuar trazendo. Agora, quando a gente teve o mesmo caso de cadeia produtiva desestabilizada e uma produção maior por causa do pós-pandemia, a gente também voltou a estudar isso, e tem coisa que está valendo a pena estudar. Hoje ainda o frete é o que pesa. É o que está pegando, que na época era muito barato, certo? Mas eu acho que vai trazer. Hoje, o empresário ele tem que pensar globalizado. Ele tem que pensar, até porque você está fazendo, tem empreendedor que está fazendo obra aqui, está fazendo obra em outros estados, na região norte, na região sul, nordeste, centro-oeste. Tá, já tem, a gente já fez, gerenciou obras no exterior. Então, da mesma forma que ele pensa em buscar vários mercados, ele também tem que ter fornecedores de vários mercados. Sim. Essa cabeça mais ampla faz parte do processo, porque o que aconteceu agora pós-pandemia é que a gente teve, desde 2014, um momento que a economia brasileira não cresceu, tá certo? Isso fez com que os preços, o INCC que você falou, ele subisse menos do que a inflação, porque você não tinha obra, não tinha lançamento. Quando em 2020 o pessoal descobriu que podia trabalhar de home office e que ele estava morando apertadinho, né, tá certo? E podia, então, e nessa época, foi uma época que a política brasileira de juros era uma política de juros baixos. Sim. Então o pessoal correu para o mercado imobiliário, correu para comprar imóvel, e você teve de novo um volume de lançamento e um volume de obra grande para uma cadeia produtiva que estava esfacelada desde 2014. Né? E de novo os preços, oferta e demanda, que você falou, né? O preço subiu. Então de novo a gente foi estudar, e aí você começa a estudar também tecnologias diferentes, né? Então você vai ver, bom, o que subiu mais, o aço ou o concreto? Então eu vou fazer a minha obra mais com estrutura metálica ou mais com estrutura de concreto? Está entrando tecnologias novas, a madeira engenheirada é uma tecnologia nova que está vindo com força aí, está estudando, a gente já gerenciou e já levou isso para algumas obras nossas, é uma coisa bem legal, tá certo? Então eu fui, antes de começar esse programa Minha Casa Minha Vida, eu fui no México conhecer o programa deles de casa popular, que era com forma de concreto. Não existia isso no Brasil, tá certo? Eu fui lá conhecer, fiquei também 5 dias no México, só visitando obra, tá certo? E entendendo o sistema de forma, tal, que depois a gente ajudou a trazer para o Brasil. Até aqui no Brasil não é todo mundo que sabe operar, né? Não é todo mundo. Pode ser mais barato, mas se não souber fazer muito bem, fica mais caro ainda. Fica mais caro, dá problema, dá patologia. Sim, saber aproveitar a forma, né? São vários fatores. Perde peça da forma, fica uma fortuna, né? Sim, sim. Então é uma tecnologia bacana, quem aprendeu a usar está tendo resultado, mas tem que ter uma curva de aprendizado aí. Claro. Certo? Então você começa a ter, trazer tecnologias de construção que existem lá fora, e ver qual que se adapta aqui. Sim, legal. Agora, tentando pegar um pouquinho, Hernani, da visão de um investidor, de fundo imobiliário, que é um potencial cliente seu, né? Um investidor que vai entrar num investimento de desenvolvimento, seja residencial, comercial, se você pudesse dar umas dicas para esse cara, assim, o que ele deve ter atenção, seja no método construtivo, seja no custo de obra, seja no terreno, localização, não sei, o que você acha mais importante, dado toda essa inteligência que vocês têm, desde o planejamento, execução de obra, venda, porque muitas vezes o investidor de fundo imobiliário é um investidor geral, de varejo, né, que deve ter muitas vezes uma profissão que não é ligada ao segmento. Então, o que você daria de dica para ele ficar atento, para ele não tomar um tombo? A grande dica é contrata talento. Aí ele não vai ter problema. É isso. Não, mas brincadeira à parte, assim, o avião não cai por um motivo só, né? São vários motivos. Você tem que estar atento a vários pontos, né? Aonde que você mais tem problema nas obras, né? Normalmente projetos mal feitos. O projeto não é bom, e aí a construção fica tentando melhorar um projeto e aí fica tentando durante a obra, isso consome prazo,
isso às vezes tem que desfazer um serviço mal feito para refazer de novo. Custo dobro, que não estava no orçamento. Não estava no orçamento. Então, onde a gente mais tem que ter uma atenção, eu foco muito isso, é no planejamento da obra. Porque aí você tem um projeto bem feito, bem pensado, bem orçado no detalhe, gasta tempo nessa parte, porque aí a obra você vai só controlar eventuais desvios, tá certo? Não mais tem do uma que... surpresa. Pode ter surpresas, pode ter natural. Momentos como o INCC dar essa disparada, mas você saiu de uma base de planejamento. Então, Sim. fazer um projeto bem feito, bem otimizado, né, e você orçou ele direitinho no detalhe, é o começo de tudo. Se este começo não estiver bem feito, o resto, com certeza, vai torto. Não tem... Você falaria para o investidor, se aparecer um amigo falando, vamos entrar aqui, mas eu já vou começar a construir, não tem projeto, mas é uma oportunidade, você falaria para ele pular fora, né? Fala, pô, sem planejamento não vai dar. A chance de dar errado é muito grande. E as pessoas não têm noção do custo, né? Refazer uma coisa sai o dobro do preço. E às vezes, o track record, isso é uma coisa importante. Não é porque fez errado e deu certo que vai fazer... aliás, você fez certo e deu certo, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode fazer certo e dar errado. Agora, se você fez errado, a tua chance de dar errado é sempre maior, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esses números. Hoje eu vejo nos meus clientes, nos meus fundos, os estudos de viabilidade que eles fazem, tem uma matemática financeira ali, é uma coisa bem elaborada, uma coisa muito profissional. Uhum. Agora, não adianta você ter uma máquina e um hardware todo sofisticado se o input que você está dando lá dentro é ruim. Tá certo? Você não faz um prato, uma comida de qualidade se a tua matéria-prima, o teu ingrediente não for péssimo, bom. Né? Tá certo? Não tem jeito. Você pode disfarçar. Tá certo? O melhor chefe do mundo. Ele não vai ser um restaurante 3 estrelas Michelin se o teu produto o ingrediente não for de primeiríssimo. Sim, sim. Então, é muito esse conceito de você planejar muito bem o que você vai fazer, porque a tua vida fica mais fácil dali para frente. Sim, pô. E ter com você empresas que tenham a sabedoria do processo. Essa expertise, ela é muito importante. Ela não é porque você tem experiência que você não vai errar, mas a tua chance de errar é muito menor, porque você já errou. No final das contas, quase tudo são feitos por pessoas, né? Dependendo, o projeto pode ser bom, a localização pode ser ótima, está tudo planejado, mas se as pessoas que estão tocando não tiverem experiência, por exemplo, pode ser tudo por água abaixo, né? Eu vejo muito, eu falo muito que, graças a Deus, a engenharia ainda precisa do bom engenheiro, certo? Ele ainda faz a diferença, ele ainda não é substituído por um drone, por uma inteligência artificial nos controles e na obra. Não dá. A visão do engenheiro de criar engenhosidade naquele processo, ela ainda não... Eu sei que no futuro a gente não sabe, mas hoje ele ainda é insubstituível. Legal. Hernani, indo aqui mais pro final, eu queria fazer uma pergunta talvez do futuro, né? Eu sei que é mais um chutômetro, mas eu queria ver quais são as suas perspectivas da Talento sobre o mercado de investimentos imobiliários, sobre segmentos, metodologias. Então, o que você imagina que vai acontecer aqui? Restante de 24, 25, 26... o que o investidor poderia ficar atento? Você fala, putz, eu acho que nesse segmento, esse tipo de coisa, eu ficaria atento porque eu acho que é algo interessante para estudar. Olha, são dois pontos de vista que eu queria dar. Um de mercado, o outro de engenharia. Tá? Na parte de mercado, os desejos mudam muito. Há 5 anos atrás, ninguém imaginava que a gente ia ter um e-commerce como a gente tem hoje. É verdade. Tá certo? Eu vejo muito, por exemplo, em termos de lançamento de mercado que a gente tem trabalhado, a pandemia mudou a cabeça do público, do consumidor. Até então, a moradia, você morava
em locais que você pudesse se deslocar com facilidade. Então você estava perto do metrô, de um corredor de ônibus bacana, ou você estava numa ciclovia, ou você podia ir de patinete, né? Tava aquela moda de patinete, sim. né? Para trabalhar, enfim, um walk distance. Então você morava apertadinho. Preferia abrir mão do conforto. Mas você estava. O quintal era a cidade. O teu quintal era a cidade. Aí veio a pandemia, essa pessoa ficou presa nesse apertadinho, tá certo? Dividindo a mesazinha de jantar com a esposa, você né? sobe a cama, tá vira uma mesa de jantar. O filho, o playground fechado, né? O filho pulando no lustre, tá certo? O índice de divórcio triplicou, tá certo? E aí, nesse momento, teve um novo conceito que eu preciso morar com espaço. Teve o conceito do home office, eu posso morar até... Eu conheço vários casos de gente que foi morar no exterior. Os condomínios do interior, de todos os padrões, né, bombaram aí de venda, os preços das casas triplicaram, né? A gente faz no gerenciamento de loteamento, os loteamentos começaram a vender com uma velocidade que nunca tinha tido antes. Sim. Né? Até hoje é um produto muito, muito procurado, a gente faz muito loteamento. E agora o pessoal está entendendo também que o home office não pode ser os 5 dias da semana lá, então ele está voltando, mas ele não quer mais ficar naquele apertadinho, ele quer, né? Tentar um pouquinho aquele conceito da casa. Hoje condomínio de casa tem sido muito procurado, né, em vários bairros aqui, é hoje um objeto de desejo. Sim. Então, eu uso esse exemplo para mostrar que o consumidor muda o conceito e hoje muda muito rápido, né? Então, assim, primeira coisa, você tem que estar atento, vai investir, tem que estar atento ao produto. Esse produto é o produto que o público quer hoje, ou já mudou, já é uma coisa passada, não é? E olhar o que tem de oferta, porque também tem por questão de legislação, tem produtos aí que foram ofertados aí. Às vezes até o produto é bom, né? Mas pô, na rua ali tem 10. Exatamente. E às vezes o mercado imobiliário, essa inteligência do incorporador, nessa rua vende, na rua de trás não vende, entendeu? O cara tá um quarteirão do metrô é uma coisa, tá 2 quarteirões do metrô já é outra coisa, porque tem uma ladeirinha, porque tem uma curvinha, porque a rua é escura. Essa inteligência, então, o investidor que vai pôr dinheiro tem que primeiro olhar muito a inteligência imobiliária, tá? Segundo, é olhar a inteligência de engenharia. Então, assim, o quanto esses custos estão detalhados. Porque eu vejo muito erro de incorporador e de fundo, porque ele fala, olha, aquele prédio ali... R$4.000 do metro quadrado, 10 mil reais do metro quadrado. Porque eu fiz a R$4.000 do metro quadrado da área privativa, tá certo? E aí põe esse negócio. Só que aquele imóvel tinha uma relação de área privativa sobre a total de 0,55, e esse outro aqui tem uma relação de 0,62. Mudou o preço. Mudou o preço na privativa. Tá? Então, um tem mais caixilho, o outro tem mais parede, um tem mais NR. Você não existe, tirando Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um carimbo. As empresas que trabalham com eficiência, eles fazem o mesmo projeto, tá certo? Então eles têm aqueles custos detalhados e é uma repetição. Sim, é uma fábrica. É uma fábrica. Tanto que muitas das empresas de Minha Casa Minha Vida, elas compram o terreno que cabe aquele projeto, né? Um Lego, né? Se não couber o projeto, não compra o terreno, tá certo? Mas o resto do mercado é o contrário, ele faz o projeto de acordo com o terreno. Então você não é uma indústria repetitiva. Sim. Certo? Então, esse é o erro que eu vejo muita gente cometendo, porque acha que é o mesmo prazo, é o mesmo custo, e não é. Tá certo? Até no imobiliário, né? Acho que assim, é um dos únicos segmentos que realmente, mesmo Minha Casa Minha Vida, sendo o mesmo prédio, mesmo planta, mesmo tudo, a localização é diferente. Então, o mercado é outro. Então, não existe um produto que é igual ao outro. E o terreno é diferente, né? A topografia, o relevo, o subsolo,
certo? Então não existe, no nosso mercado não é como a indústria automobilística, que você vai produzindo carro, né? Sim. Ou como outras indústrias, e você faz o projeto, você detalha o projeto ao extremo, e depois corrige, mas é sempre o mesmo carro. Sim. O nosso imóvel nunca é o mesmo imóvel, sempre por mais que você tente padronizar, não é igual. Então as técnicas são construtivas. Você fazer bairros diferentes já dá solos diferentes, já dá soluções de fundação diferentes, tá certo? Se fosse o mesmo projeto, cidades diferentes. Então são conceitos que tem que estar muito... É importante o investidor analisar antes de entrar. Legal. Putz, Hernani, eu queria agradecer aqui a sua participação, acho que foi super enriquecedor aqui, tirou bastante dúvida, falou de perspectiva, falamos de obra, de investimento. Então, queria agradecer, obrigado por aceitar nosso convite. Se tiver alguma palavrinha, alguma coisa final que você queira complementar, fique à vontade, está de porta aberta. Eu só queria agradecer de novo a oportunidade, sempre que a gente pode falar, sempre que eu vou em algum cliente, sempre que eu vou em alguma obra, eu aprendo alguma coisa, às vezes aprendo com o pedreiro, com o estagiário, tá certo? A gente tem que sempre conversar muito, porque você pode mostrar a sua experiência e ouvir a experiência dos outros. É sempre uma riqueza quando a gente pode ter oportunidades como essa de conversar, tá certo? E de falar, e desejo muito sucesso, né? A Six é um cliente bacana da Talento. Eu desejo que vocês cresçam sempre muito, porque aí a gente tá junto. Não, né? Para nós. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Aproveita para compartilhar esse conteúdo, dá like, manda para o amigo, porque daí a gente consegue trazer gente legal como o Hernani aqui para participar e contar um pouquinho mais da história dele, contar um pouquinho mais sobre investimentos imobiliários, sobre estruturas. Então, espero que tenham aproveitado e até a próxima.